Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva. Estou aqui para lançar mais um vídeo mostrando que Emmanuel Macron é o anticristo, o filho da perdição, e que nós estamos a um passo para acontecer o arrebatamento. Então eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo para tirar todas as suas dúvidas de vezes, que Emmanuel Macron é o anticristo e que nós estamos muito perto agora do arrebatamento dos santos, dos vencedores. Então veja bem, a primeira coisa que eu quero trazer para você entender de vez, é que Isaías 7, versículo 14, está se falando de Emmanuel Macron e não de Yahshua. Muitos estão pensando que o Emmanuel, do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, está se referindo ao Mashiach, ao Filho do Eterno. Não está se referindo ao Filho do Eterno, está se referindo ao Anticristo. Então muitos leem lá: eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Emmanuel. Quero dizer para você, meu irmão, isso são os corruptos que traduziram erroneamente o texto. Esse texto não está falando do Mashiach, do Salvador, está falando do Anticristo. Por quê? Porque o texto não diz que uma virgem concebeu e deu à luz a um filho. O texto ali está dizendo: eis que a jovem conceberás e darás à luz a um filho. A Bíblia, algumas traduções falam: eis que a criança conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Emmanuel. Emmanuel é o nome do Anticristo. Quando você vai lá no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 23, fala: isso tudo aconteceu para cumprir a profecia de Isaías. Aquilo ali é errado, irmão. Você não pode, por isso que eu disse, você não pode confiar no livro de Mateus nem no livro de Marcos. Você tem que confiar no livro de Lucas, porque Lucas foi tido como escritura. O apóstolo Shaul falou que o livro de Lucas é escritura, é inspirado. Mas o livro de Mateus e o livro de Marcos contém acréscimo e contém muita coisa errônea ali. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. O livro de Mateus diz assim: assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu te pergunto, Yahshua ficou 3 noites no coração da terra? Porque Yahshua, o Mashiach, ele morreu na sexta. Passou a noite da sexta, a noite do sábado. Cadê a outra noite? Porque ele ressuscitou domingo de manhã. Aonde está a outra noite que o livro de Mateus está falando dela? Não existe. Então o certo está onde, Romilson? Está no livro de Lucas, que diz assim: ó, o Filho do Homem ressuscitará no terceiro dia. E se você olhar o livro de Mateus, diz que quando o Salvador ressuscitou, primeiro ele apareceu para as mulheres. Isso é engano. O livro de Lucas diz que ele apareceu primeiro para Pedro. E o apóstolo Paulo fala isso na primeira epístola de Coríntios. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim: o Salvador ressuscitou e primeiro apareceu a Pedro, de acordo com as Escrituras. Então o apóstolo Paulo confirmou o livro de Lucas e ainda disse que o livro de Lucas é escritura. O livro de Lucas, quando ele foi escrever, ele diz: depois de uma acurada investigação, resolvi escrever esse livro. Então veja bem, o livro de Lucas é que nós temos que pegar como verdadeiro evangelho. Não existe 4 evangelhos, só existe um evangelho. E este evangelho é o livro de Lucas. O resto que está no livro de Mateus você não pode confiar. Não é tudo que está ali que é verdade não, meu irmão. Inclusive essa questão de Emmanuel. Emmanuel não é o nome do Salvador. Se você ler lá no livro de Mateus, lá você vê que se você usar a sua própria inteligência, um tiquinho, você vai ver que o texto está errado. Veja bem o que o texto diz. Vou ler para você. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim. Olha o que o texto diz. Ó. Ela dará à luz a um filho e tu lhe chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberás e darás à luz um filho, e chamará com o nome de Emmanuel. Está errado. O que traduzido significa: Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em sua casa sua mulher. Mas não a conheceu até o dia em que deu à luz a um filho, e ele o chamou com o nome de Jesus. Mas não era para chamar com o nome de Emmanuel? Por que aqui está falando que chamou com o nome de Jesus? Não era para chamar com o nome de Emmanuel? Então Maria desobedeceu o anjo? Irmão, está errado. Está errado. O certo é Lucas, capítulo 2. Olha o que diz aqui, ó, capítulo 2, versículo 8. O livro de Lucas é que está correto. Diz: quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus na Bíblia hebraica. Quando se completaram os 8 dias para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yahshua, conforme o chamou o anjo antes de ser concebido. Morreu. O anjo mandou para o nome de Yahshua e não de Emmanuel. Não se engane, Emmanuel é o nome do anticristo. Emmanuel é o nome do Espírito que incorporava em Chico Xavier. Vamos derrubar por terra agora Isaías 7, versículo 14, para você entender que o Emmanuel de Isaías é o Eterno mostrando o nome do anticristo para nós, que é esse aqui, ó, Emmanuel Macron,
o filho da perdição. O Eterno está mostrando para nós quem é a besta. Vamos lá. Isaías 7, versículo 14 diz: pois sabeis que, e ao mesmo vos dará um sinal, eis que a jovem está grávida, dará à luz a um filho e dar-lhe-á o nome de Emanuel. Não aparece a palavra virgem na Bíblia de Jerusalém. Olha aqui para você ver. Aí, ó. É jovem, jovem. Eis que a jovem conceberás. Essa é a tradução original, e não virgem. Olha essa aqui, ó. Eis que a jovem conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Emanuel. Emanuel. Agora deixa eu te mostrar algo aqui para você entender. Veja no hebraico, aqui, ó, que a palavra pode ser traduzida como criança, jovem ou criança, no hebraico. Isso é só para você ver que o texto não está falando do nosso Salvador. Se você quiser ficar na cegueira, você vai ficar. E aí você vai ver Emmanuel Macron chegando no poder e começando a governar. Então, Romeus, quem é essa criança que conceberás no livro de Isaías e darás à luz a um filho e porás o nome de Emmanuel Macron? Quem é essa criança, Romeus? É a mãe de Emmanuel Macron. É uma adolescente, uma criança. O que é essa revista que soltou, ó? Para tirar toda a sua dúvida, ó, a revista soltou. Depois você pesquisa lá, ó. Aí, ó. O cara falando, ó, Emmanuel Macron é judeu maçom, filho de uma criança escondida da guerra, ó, filho de uma criança, ó, escondida da guerra durante a guerra, nas áreas de Bagnères de Bigorre. Emmanuel Macron é filho de uma criança, para cumprir Isaías 7, versículo 14. Eis que a criança conceberás e darás à luz ao filho, e lhe chamará de Emanuel. Nosso Salvador nunca foi chamado de Emanuel, o nome dele é Yahushua. Você não acha estranho os apóstolos nunca ter chamado o Salvador de Emanuel? Você não acha estranho todas as epístolas, até chegar no Apocalipse, não aparece mais o nome Emanuel? Por que aparece só em Mateus? Porque o texto foi forçado. Foi forçado. E a Septuaginta, a Bíblia grega aqui, Isaías, cometeu um erro grave. Porque não é virgem, é jovem, é criança. Espero que você entendeu, que Emanuel é o anticristo. E é com 2 M's que aparece no hebraico. Eu mostrei isso nos outros vídeos meus, que é com 2 M, porque o nome dele se escreve com 2 M. Aqui, ó. Tanto no grego como no hebraico, o Emanuel de Isaías se escreve com 2 M's, porque Emanuel pode ser escrito com um M só, mas o nome de Emmanuel Macron é com 2 M's, mostrando que ele, o Eterno, está mostrando quem é ele para nós. E aí, Romeus? Aí quando você lê aqui, ó, a criança alimentará de coalhada e de mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Com efeito, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra por cujos 2 reis tu te apavoras ficará reduzida a ermo. Aqui já não está falando de Emanuel mais, o Eterno aqui já passou para o filho de Isaías. O Eterno mostra quem é o anticristo e depois ele passa para o filho de Isaías. Por quê, Romeus? Ó, antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Olha o que está em Isaías 8, versículo 3 e 8. Isaías 8, versículo 3 e 4. Deixa eu mostrar que está falando do filho de Isaías. A hora que fala que a criança vai alimentar de coalhada e mel, antes que ela saiba rejeitar o bem, e antes que saiba rejeitar o mal e escolher o bem, está falando já do filho de Isaías. Já sai da questão do Emmanuel Macron e passa para o filho de Isaías. Ó. Em seguida me acheguei a profetisa, ela concebeu e deu à luz a um filho, Isaías falando. Então Ial me diz, dá-lhe o nome de Maé Salau Hasbaz, porque antes que a criança saiba dizer papai e mamãe, antes que a criança saiba rejeitar o mal e escolher o bem, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados para o rei da Síria. Entendeu? Então aqui está falando de quem, Romilson? Filho de Isaías. Agora o Eterno volta a falar do anticristo, Emmanuel Macron, capítulo 8, versículo 5, presta atenção. Vai traçando o texto, vai falar de Yahushua e vai falar do anticristo. Tornou Ial a falar-me e disse, visto que este povo rejeitou as águas de Siló, que correm mansamente. Romilson, quem é Siló? Vamos ler Isaías 49, versículo 10. Diz que Israel rejeitou a Siló, as águas que correm mansamente. Quem é Siló, Romilson? Gênesis 49, 10. O cedro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. Siló é Yahushua. Siló é o Mashiach. Visto que este povo rejeitou a Siló, as águas que correm mansamente. Visto que Israel rejeitou ao Mashiach, o que o Eterno vai fazer agora? As águas que correm mansamente, que é Yahushua. O Eterno vai mandar para eles agora o anticristo. Olha aqui, ó. Então o Eterno vai fazer o quê? Ó. E trará contra ele as águas impetuosas e abundantes do rio, a saber, o rei da Síria, uma tipologia do anticristo. Com todo o seu poderio,
Ele encherá todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Ele se espalhará por Judá, com a sua passagem inundará tudo e chegará até o pescoço. Está falando que o anticristo vem, o rei da Síria. E com suas asas abertas cobrirão toda a largura da tua terra. O Emanuel. Aí o Eterno deu o nome dele agora. Tira o acento no O. Isso aí é os tradutores corruptos, os malignos. Pode olhar lá no hebraico, não tem esse acento no O não. Isso é sinal massorético. Então veja bem. Aí o Eterno fala assim, rejeitou a Siló ao Machia verdadeiro. Então eu vou lhes mandar as águas impetuosas, o rei da Síria. Quem? O Emanuel. Ele virá com asas abertas. Por quê? Porque o querubim de asas abertas, que está no livro de Ezequiel 28, Satanás, estará encarnado nele. Então Emanuel Macron vai vir para destruir Israel. E Yahshua Mashiach, quando voltar, vai vir para destruir Israel? Vai, irmão. Ele vai vir para destruir Israel. O texto está dizendo aqui que o Emanuel vai vir com as asas abertas, com um grande exército para destruir Israel. Israel. Acorda. Emanuel Macron, o anticristo. O Eterno está dando o nome dele aqui com todas as letras. Emanuel Macron. Eles rejeitou a Siló. O Eterno manda o falso. Eles rejeitou o verdadeiro. O Eterno manda o falso. Por quê, Ramos? Agora eu quero te mostrar. Que Emanuel Macron vem da tribo de Dan. Emanuel Macron, o anticristo. E ele é judeu, anti-Machia, da tribo de Dan. Por quê, Ramos? Porque lá no livro de Gênesis, capítulo 3, a semente da serpente, eu mostrei esse estudo, se você não assistiu, assista lá, onde eu falo lá no vídeo, eu coloco lá mostrando que o nome do vídeo é Eva traiu Adão com a serpente. Satanás encarnou na serpente, a serpente tinha perna, andava em pé, porque depois que o Eterno fez ela rastejar, a serpente falava, Satanás incorporando essa serpente que era inteligente para poder trazer seus filhos para sobre a terra, para cima da terra. Pois que o Salvador diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que plantou a boa semente no campo, a semente é os filhos do reino, o campo é o mundo, e veio o maligno e semeou o joio. Os joios são os filhos do diabo que está aí hoje. Esse filho do diabo veio de onde, Romilson? Veio de Caim. Caim não é filho de Adão, assista o vídeo lá para você entender. O nome do vídeo é A Eva traiu Adão com a serpente. Aí você vai entender que tem os filhos do diabo na terra. Então Caim é filho da serpente, não filho de Adão. E de Caim vai vir o anticristo, o anti-Machia, Emanuel Macron, filho da serpente. E aí, Romilson, como é que foi que aconteceu que esses filhos de Caim, então deu sequência? Caim era mau, e Caim tentou tomar o lugar do seu irmão, Abel. O filho da serpente sempre está tentando tomar o lugar do verdadeiro filho da mulher. O filho da serpente lá tentou tomar o lugar de Abel, matou ele, Caim. Aí você chega lá na frente, vem a descendência, passa pela arca, Noema. Eu mostrei lá que Noema é da descendência de Caim. Noema casou com Noé. E de Noema com Noé veio Sem, Jafé e Cã. Sem, Jafé e Cã. Cã é filho de Noé com Noema. E Cã é descendente de Caim, filho da serpente. E de Cã veio Nimrod, Cush. E lá na frente veio Abraão. O que Abraão fez? De Abraão, que era da semente pura. Abraão veio de Sem. Abraão é da descendência pura. Abraão pegou e teve relação com Agar, sua escrava. Abraão teve relação com Agar, sua escrava. Agar é da descendência da serpente. E aí nasceu Ismael. Ismael é da descendência da serpente. E aí Sara deu à luz a Isaac. Ismael perseguia Isaac. Porque o filho da serpente, ele quer tomar o lugar da descendência verdadeira, da semente pura. Ismael perseguia Isaac. E aí Sara virou para Abraão e falou, manda esse menino embora, porque ele não vai herdar nada do meu filho. Por quê? Porque a descendência da serpente não vai herdar a promessa. Entendeu agora? Aí você chega lá na frente, Romilson, e aí, Romilson, o que aconteceu? Eu falei isso no outro vídeo. Você chega lá na frente, nasce de Isaac, nasce Jacó. Jacó é da semente pura. Mas Jacó tem uma mulher chamada Raquel também, que é estéril. Raquel faz a mesma coisa que Sara. Entrega Bila. Na Bíblia de Jerusalém fala Bala. Entrega Bala, que é Bila, sua escrava, para Jacó ter relação com ela. E aí, de Jacó veio as 12 descendências. E dessa mulher Bala, nasceu a tribo de Dan. Romilson, Dan é o quê? Dan está lá no livro de Gênesis 49. Diz que Dan é serpente no caminho, que morde o calcanhar dos cavalos e derruba o seu cavaleiro para trás. Diz que Dan vem da serpente. Dan é da serpente. Dan veio da serpente lá do Jardim do Éden. Dan vem de Satanás. Está entendendo agora, meu irmão? E aí, Romilson, o que aconteceu então? A tribo de Dan, meu irmão, ela tentou tomar o cedro.
A tribo de Dan, ela vai tentar tomar o cedro de Judá. Porque no livro de Gênesis 49, versículo 10, o que eu li lá agora? Diz assim, a tribo de Judá não se arredará o cedro. Da tribo de Judá há de vir Siló e Alcha. Da tribo de Judá há de vir aquele que vai receber a coroa, que vai reinar sobre Israel. E a tribo de Dan vai fazer o que, Ramos? Da tribo de Dan vai vir o filho da perdição, que vai tentar tomar o lugar do verdadeiro Machia. Vai vir o filho da perdição que vai afirmar ser o Machia. Por isso a palavra anti-Machia. Anti-Machia tanto é o opositor como é aquele que vem antes para tentar tomar o lugar. Vai tentar tomar o lugar do verdadeiro Machia. Vai reinar sobre Israel. O anticristo vai reinar sobre Israel. O anti-Machia. Onde está isso, amigos? Ezequiel, capítulo 21. Vamos ler para você ver. Que ele vai reinar lá antes do verdadeiro Machia reinar. Por quê? Porque eles rejeitaram a Siló. Eles rejeitaram a Yalcha. Vamos lá. Ezequiel 21, versículo 30. Quanto a ti, príncipe de Israel. Príncipe de Israel. Se você não sabe, eu vou te mostrar. Emmanuel Macron é príncipe de Andorra. Emmanuel Macron é príncipe, se tornou príncipe. Príncipe de Andorra. Daniel capítulo 9, versículo 25. Vou estar falando sobre isso mais na frente. Que Emmanuel Macron, lá fala do anticristo, o príncipe que há de vir. Qual dos reis da terra aí que é príncipe? É Dorgan? Da onde que o povo está falando que é Dorgan é o anticristo? Nunca foi. Dorgan não é príncipe não, meu amigo. Príncipe é Emmanuel Macron, o príncipe que há de vir. Vamos lá. Aí vem aqui. Quanto a ti, príncipe de Israel, presta atenção. Ezequiel 21, 30. Ímpio e perverso. Ímpio e perverso. Está falando do anticristo. Segundo a Tessalonicense. Vai vir a apostasia e se levantará o ímpio. O ímpio, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Quanto a ti, príncipe de Israel, ímpio e perverso, cujo dia se aproxima com o tempo da iniquidade. Cujo tempo se aproxima com o tempo da iniquidade. Por quê? Porque a iniquidade aumentará. A iniquidade vai estar no limite máximo quando o anticristo chegar. Nós estamos vivendo nos últimos dias, meus irmãos. O filho da perdição está sobre a terra. Emmanuel Macron. O arrebatamento vai acontecer agora, dia 23 para o dia 24. Acorda. Ele é o príncipe que está falando aqui, ó, que vai reinar sobre Israel. Olha o que o texto está dizendo, vou repetir para você meditar. Quanto a ti, príncipe de Israel, ímpio perverso, o anticristo, cujo dia se aproxima com o tempo da iniquidade final. Olha aqui, assim diz Ial, tirai-lhe o diadema, tira a coroa da cabeça dele, porque ele não é digno de reinar sobre Israel. Removei a sua coroa, tira a coroa da cabeça dele. Tira a coroa da cabeça desse homem, porque ele não serve para ser rei sobre Israel. Mas ele vai reinar, ele vai ser príncipe sobre Israel. Removei a sua coroa, nada continuará como era. O que é baixo será elevado, o Eterno vai bater. E o que é elevado será abaixado. Ruína, ruína, ruína. Eis o que eu farei, como não existiu antes de vir aquele a quem pertence o julgamento e a quem eu o entregarei. Está dizendo que o Eterno vai tirar a coroa da cabeça do anticristo e vai pôr na cabeça de Yalcha, o Machia, porque ele é que é digno, aquele a quem pertence o julgamento. Quem é que vai julgar? Yalcha, o Machia. A ele pertence o cedro. De Judá não arredará o cedro, porque de Judá há de vir Siló, aquele que há de reinar Israel, e na cabeça dele estará a coroa. Ele é o rei dos reis, não esse aqui. Esse é o falso. Esse é o anti-Machia. O que eu disse lá no livro de Apocalipse, daqueles sete cavaleiros ali? O cavalo branco é o anticristo. Foi-lhe dado uma coroa, foi-lhe dado um arco. Ele tem um arco, o arco é símbolo do evangelho. Ele vai trazer o falso evangelho. Ele é o falso Machia, montado em um cavalo branco. Vai trazer a falsa paz. Ele não vai trazer a verdadeira paz. A Bíblia diz que quem vai trazer a verdadeira paz é aquele que está no livro de Isaías, capítulo 9. O príncipe da paz. O seu nome será Conselheiro do Altíssimo, maravilhoso, príncipe da paz, pai do século futuro. Yalcha é o príncipe da paz. Esse vai trazer a falsa paz. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição. Está entendendo? Agora,
que o anticristo vai reinar em Israel como príncipe, que ele... Então, meu irmão, acorda. Aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse ali, tudo é uma representação do anticristo. Todos os 4 cavaleiros representam ele. Todos os 4. É ele sendo representado de 4 maneiras diferentes. O cavalo branco, o cavalo vermelho, é ele trazendo guerra. É ele trazendo guerra. Traz a falsa paz, depois ele vem com a guerra. Depois ele vem com a morte. Depois vem um cavaleiro chamado Morte, que o Hades o seguia. Isaías 28 fala que Israel vai fazer aliança com a morte. Isaías 28 diz que Israel vai fazer aliança com a morte. Quem é a morte? É ele. A morte vem a cavalo. A morte anda a cavalo. É o anticristo. Depois vem o cavaleiro amarelo, tudo simbolizando ele. O cavalo amarelo ali, ó, fala amarelo, mas na verdade é esverdeado. Ele é a morte. Ele é a fome. Ele vai trazer a desgraça para a face da terra, esse homem. Emmanuel Macron, o filho da perdição, o perverso. Tá entendendo agora onde eu estou querendo chegar? Então vamos lá. Quero entrar aqui dentro, para dentro desse estudo agora, para você ver quem que é essa besta aqui. Olha aqui. Já é chamado de O Messias, falei isso nos outros vídeos. Mas tem que clarear a mente de muitos, porque não entra na cabeça deles. Foi adorado nas eleições. De repente também a pessoa está assistindo o vídeo pela primeira vez, não viu isso aqui, está vendo agora. Foi adorado, Emmanuel Macron foi adorado pela massa nas eleições. Quem será adorado, meu irmão? O filho da perdição será adorado por todos. Adorado, está lá no Isaías, Apocalipse 13. Todos vão adorar o filho da perdição. Emmanuel Macron era adorado. Parece droga quando ele fala. Cogumelo alucinógeno. Por quê? Porque no livro de Abacuque fala que ele terá poder de arrebanhar multidões. Daniel fala que da sua boca um chifre pequeno, que da sua boca saíam palavras inauditas, palavras terríveis, que blasfemavam o nome do Eterno. Tá entendendo agora? Emmanuel Macron, o que eu estou falando aqui? Vai vir da tribo de Dan. Tribo de Dan. A tribo de Dan foi para onde, Romilson? A tribo de Dan foi para Dinamarca, Alemanha, França. Foi para aquele território ali, ó, a tribo de Dan. Está ali a tribo de Dan. São judeus da tribo de Dan. Emmanuel Macron, ele foi apresentado, vou até te mostrar aqui o texto para você ver, quando eu falo que ele vem da tribo de Dan, que a tribo de Dan quer usurpar o lugar da tribo de Judá, de Ial, da tribo de Dan quer usurpar o lugar da tribo de Judá, e da tribo de Dan vai vir o filho da serpente. Satanás tem o seu filho, e o Eterno tem o filho dele, Iaush. Satanás também tem o dele, é o anticristo, o filho da perdição. Ele é da semente da serpente, ele é filho da serpente, por isso que ele é descendente de Caim, por isso que ele passou pela arca, descendente de Cã, por isso que chegou lá na frente, Jacó deu à luz, a mulher de Jacó, lá, Bila, a escrava de Jacó, deu à luz a tribo de Dan, e de Dan vai vir a serpente, vai vir, Satanás vai encarnar em Emmanuel Macron, filho dele, o filho da perdição, que ó, foi apresentado aos Rothschilds, por 2 judeus aí, ó. 2 judeus apresentaram Emmanuel Macron para os Rothschilds. Por quê, Romilson? Porque Emmanuel Macron é judeu e maçom. O que está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 23? Diz que o anticristo, ele terá poder de enigmas. Emmanuel Macron é maçom, está relacionado ao ocultismo, à maçonaria. Ele é jesuíta. Jesuíta é uma tribo, é uma seita maligna de Satanás que corre sobre a terra. Está entendendo agora? Aqui então, ele foi apresentado aos Rothschilds. Quem é os Rothschilds, amigo? Os Rothschilds é um grupo de judeus da tribo de Dan, que é dono daqueles bancos da Europa, tudo ali, ó. É um grupo de judeus da tribo de Dan. Então qual que é a meta deles? Fazer Emmanuel Macron como príncipe. Essa era a meta deles, para ele agora se tornar governante do mundo inteiro. Satanás vai encarnar nele, que a vontade de Satanás é ser adorado. Então a Bíblia diz assim, adorou o anticristo, adorou a besta e adorou o dragão que lhe deu o seu poder. Então o Satanás quer ser adorado, por isso Satanás falou com Iaush, com Machia lá no monte, se você prostrar e me adorar, eu te dou a glória do mundo inteiro. O Salvador falou assim, arreda Satanás, somente ao Altíssimo adorarás e só a ele darás culto. Então Satanás quer ser adorado, e ele vai ser adorado na pessoa do anticristo. Emmanuel Macron, a coisa melhor que ele acha é ser adorado pelas pessoas. Vou te mostrar aqui na revista que desde pequenininho ele tem carência de estar aparecendo, das pessoas tá elogiando ele tem essa carência. E ele é super ambicioso. Então o que essa outra revista que fala? Ó, que Emmanuel Macron, ó,
que Macron, desde que ele era uma criança, ele sempre foi o escolhido. O escolhido, ó. A mulher falando aí na revista, ó. Ó, tá vendo? Ah, comunidade judaica. E aí, Romeu, você é Emmanuel Macron? Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro. O dia em que é o dia mais escuro do ano. É o dia 21 de dezembro. É o dia das trevas. É o dia mais escuro do ano. É o dia 21 de dezembro. É o dia das trevas. Ele nasceu nesse dia. É o dia da comemoração ao Deus Sol, que hoje muitos estão comemorando no dia 25 de dezembro, mas antes comemoravam no dia 21 de dezembro. É o dia do Deus Sol. Aqui, ó. Leia, assista, pesquise para você ver que Emmanuel Macron nasceu no dia das trevas. É o dia de Yule, é o dia do bode aqui, ó. Dia de Yule, o bode, aí, ó. E o bode é quem, Robson? O bode é Baphomet, é Satanás. Satanás que é adorado na maçonaria, da onde Emmanuel Macron é. Emmanuel Macron é maçom. Aqui, ó. Vou pôr aqui pra você, ó. Revista, ó. Então vem, ó. Ó, aí, ó. Ele é príncipe. Emmanuel Macron se tornou príncipe. Príncipe. Tá entendendo? Emmanuel Macron se tornou príncipe agora. Ele é príncipe de Andorra. E aí, Ramos, o que tem Emmanuel Macron ser príncipe? Porque o anticristo tem que ser príncipe, meu irmão. Tem gente que falou que o anticristo é Edorgan. Edorgan é príncipe. Edorgan já apareceu mal no pedaço, já apareceu já como um ditador. Você acha que Israel vai receber um ditador como o seu Machia? Nunca. O anticristo tem que ser um cara carismático, ele tem que chegar demonstrando uma pessoa boa para todo mundo. Emmanuel Macron foi bem recebido pelo mundo inteiro. Todo mundo elogiou ele, bateu palma para ele. Porque o anticristo vai ser bem recebido para enganar as nações. O pequeno príncipe que se fez rei. Aí as revistas falando dele aí, ó. Tá vendo aí? Ó, as revistas falando dele aí, Emmanuel Macron. O monarca, Macron é chamado de monarca. Monarca. Monarca é aquele que governa soberanamente, um governo único, ó. Olha ele aí, monarca. A palavra Macron, quando você inverte as letras, é monarca. Ele é um monarca. Emmanuel Macron, homem sexual. Aqui, ó. Emmanuel Macron é homem sexual. Por quê? Porque o anticristo, ele é o oposto de tudo aquilo que Yahshua é. Ele é homossexual. Assista aquele vídeo lá, ó, revelando lá, ó, a nova ordem mundial, a inauguração do túnel. Põe lá no YouTube a inauguração do túnel. Você vai ver o anticristo vestido de bode, o Yule. E aí você vai ver o anticristo incorporando afeições de homossexual, esmunhecando lá. Você vai ver que é Emmanuel Macron. Emmanuel Macron teve caso com um cara da rádio durante um ano. Todo mundo lá na França sabe que ele é homossexual. Olha o que está escrito no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 37. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Por que aos deuses de seus pais? Porque ele é da tribo de Dan. Não terá respeito aos deuses de seus pais. Porque ele é da descendência judaica. Ele é da tribo de Dan. Ele é um judeu maçom. Aí vem. Não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Homossexual é o anticristo. Ele é o líder dos homens sexuais. Ele é o ápice máximo da apostasia, da iniquidade na terra. E é esse príncipe que vai reinar sobre Jerusalém durante 3 anos e meio. Ele vai fazer uma aliança de paz. Depois vai quebrar o tratado de paz. O anticristo, tá aqui. Deixa eu te mostrar isso aqui. Peraí, antes de eu mostrar isso aqui, deixa eu mostrar mais essas aqui, ó. O rei onipotente. Então abre seu olho, meu irmão. O arrebatamento é agora, dia 23 para o dia 24. Quem ficar vai encarar esse homem aqui, ó. Vai encarar esse homem aí, ó. Vai encarar essa besta aí, ó. O Todo-Poderoso. Aí, ó. É isso que ele quer ser, o Todo-Poderoso. Por quê, Ramos? Porque ele vai afirmar ser Deus. Ele vai afirmar ser Deus. Ele já está afirmando ser Deus. Emmanuel Macron já está falando que ele é o Deus Júpiter. O Deus Júpiter, Senhor dos raios e dos trovões. Por quê, Ramos? Por que o Deus Júpiter? Porque o Júpiter é Zeus. Júpiter é Zeus. E Zeus, meu amigo, foi o Deus que Etíoque Epifânio colocou dentro do templo em Jerusalém. Etíoque Epifânio é outra tipologia do anticristo. Eu vou te mostrar aqui mais na frente, que Etíoque Epifânio pôs a imagem de Zeus lá dentro do templo. Emmanuel Macron já está afirmando ser o próprio Zeus, Júpiter. Aqui, ó, o imperador. O imperador, de quem vocês lembram? Calígula, Tibério, César Nero, homens que perseguiram os crentes, matou os crentes,
Os imperadores foram os povos que mais... César Nero, Calígula, esse povo rebentou com os crentes. O que Emmanuel Macron vai fazer? Massacrar. Por isso que ele está sendo chamado de imperador. O imperador. Olha aqui, ó. O Messias francês na revista, ó. O Messias francês. Irmão, nós temos que estar ligados nisso tudo. Se nós quisermos saber quem é o anticristo. Aqui, ó. Número 6. Não é porque ele tem o gesto de fazer isso, não. Não é porque... Ó, é porque faz, é porque quer mesmo. Não é mania dele, não. É o número 6. Por que, Ramos? Porque ele foi eleito com 66,6. 66,6. 666. Ele é maçom. Ele está relacionado à maçonaria. Maçonaria gosta desse número 666. Por quê? Porque Salomão recebia 666 ciclos. Salomão foi o líder dos maçons. Salomão foi bruxo. Salomão corrompeu, apostatou da fé, deixava suas mulheres oferecerem filhos para Moloque. Os maçons são loucos com Salomão, porque Salomão levantou o templo. Emmanuel Macron vai em Judá e levantou o templo lá em Israel, junto com os Rothschilds. Ele vai ajudar a levantar o templo lá em Israel. Porque Salomão fez 6 degraus, 6 não sei o que, do lado de cá do templo, tudo era com 6 que Salomão enfeitou o templo. Salomão era apostata. Que é um maçom judeu. Olha o olho de Horus na sua cabeça. O homem é maçom. Logo a hora que ele ganhou, ele correu para de frente à pirâmide. Por que, Ramos, que correu de frente à pirâmide? Porque é símbolo da nova ordem mundial, que ela nas notas de um dólar. E olha o olho de Horus aqui, o olho de Satanás. O olho de Satanás estava sobre a cabeça de Macron, lá na pirâmide. Na pirâmide. Símbolo da nova ordem mundial. Ganhou com 666, Macron. Ah, mas o anticristo, né? Pô, achando que o anticristo vem do Oriente Médio. Se você assistiu esse vídeo aqui, você viu mostrando lá, ó, as revelações do meu vídeo lá, você viu mostrando o mapa mundial que forma, que os continentes formou o mapa mundial. E ele aqui, ó o mapa mundial aí, ó. Cada continente formou o mapa mundial. A águia, tá vendo? O feto, o filho varão, o dragão aqui, caboclo aberto, formou o mapa mundial. O que isso tem a ver com o Macron? Tudo a ver aqui, ó. Aqui o dragão tentando engolir o feto, tentando engolir o filho do varão que vai nascer agora dia 23 de setembro. O que isso tem a ver com o Macron, meu? Isso aqui, ele aqui, ó. O que tem a ver com o Macron? Que aqui, ó, onde Macron reside, ó. Ó, na França. A França é a cabeça, tá no centro da cabeça do dragão, da onde vem o anticristo, ó. Lá da França. Por que da França? Porque tem que vir da Europa. Adolf Hitler era do Oriente Médio? Adolf Hitler era um tipo do anticristo. Adolf Hitler era do Oriente Médio? Napoleão Bonaparte era quem? Era do Oriente Médio? Tudo era da Europa. Tudo era da Europa. Adolf Hitler veio da Europa, Alemanha. Napoleão Falcão de onde, meus? Napoleão Bonaparte, aliás. Napoleão Bonaparte foi um tipo de anticristo. Se você não sabe, pesquisa na internet para você ver. Fez altas guerras. Começou a governar com 40 anos, igual o Emmanuel Macron vai começar agora. E Napoleão Bonaparte era de onde, meus? Presidente da França. E ele aqui, ó. E ele subiu ao poder quando, meus? Depois de uma crise, Napoleão Bonaparte subiu ao poder, ó. Depois de uma crise, Emmanuel Macron vai subir ao poder agora depois de uma crise mundial. Que vai vir mais uma crise aí, hein? Vai piorar ainda. Adolf Hitler subiu ao poder depois de uma crise. Emmanuel Macron vai subir depois de uma crise. Tá entendendo? Olha aqui, Emmanuel Macron, ambicioso, é um jovem ambicioso. Napoleão Bonaparte começou com 40 anos, aqui ó, a revista aí ó, pega de cima e embaixo e vai olhando a lista dos homens que foi presidente da França e vai olhando, ó, cada um a idade deles. O mais novo era Napoleão Bonaparte, agora é Emmanuel Macron. Mas Emmanuel Macron, na hora que for revelado como anticristo, ele já vai estar com seus 40. Mas por que 40, Romilson? Por que 40? Aqui ó, Antioco Epifânio começou seu ministério com 40 anos e ó, Antioco Epifânio é uma tipologia perfeita do anticristo. Antioco Epifânio sacrificou um porco em cima do altar em El Shalom, em Jerusalém, e meteu a imagem de Zeus lá dentro. O que está escrito na Bíblia? Quando vistes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel do lugar santo, quem lê entenda. E Alcha está falando, quando você vê o anticristo colocar a imagem lá dentro, fala para os judeus, vocês correm com os montes e orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque no inverno vai tacar em gelo. Orai para que Emmanuel Macron entra lá dentro, antes de chegar o inverno, que senão você está tudo enrolado. E ó, então veja bem, por que com 40 anos, Romilson? Por que Emmanuel Macron vai começar com 40 anos a grande tribulação e vai estar com os 40? Porque o número 40 é o número que o Eterno usa para julgar o seu povo. Tá entendendo?
40 anos no deserto de julgamento, 40 dias e 40 noites chovendo. Por isso que Emmanuel Macron vai estar com seus quarentão. Ainda vem cara falar pra mim que anticristo é Dorgan. Não, irmãos. Vai pesquisar a escritura, ler, buscar entendimento do eterno, buscar revelação. Não deixa o povo no engano, não. Vamos abrir o olho do povo. O anticristo chegou, o filho da perdição chegou. E Yahshua vai arrebatar a igreja agora, dia 23 por dia 24 de setembro. E quem ficar aqui vai encarar o Emmanuel Macron. Ele vai ter moeda própria. Por quê? Porque os imperadores, tudo teve moeda própria. César Nero, Calígula, tudo tinha as moedas deles, moeda própria. Etíoco Epifânio mandou fazer sua moeda própria, os traços de Zeus na efígie da sua moeda. Emmanuel Macron também vai ter sua moeda própria. Eu já falei aqui que eu não descarto o número 666 não. Mas eu acredito que o número que vai estar nesse chip, contido nessa moeda própria, que é o chip, é 644. Por que, Romilson? Porque é efusão, é o juntamento do número 6, que é o número da besta, com o número 44. 44 é o nome de Emanuel somado no grego. Da 644, Emanuel soma-se 644. Então eu acredito, pessoalmente, a opinião minha, eu acredito que o número dele vai estar nesse chip. 644, que é o 6 mais 44. Por que 44? Porque 44 é o número do homem, não é 6. O número do homem é 44. No hebraico vem de Dan. Dan soma-se 44. A palavra ser humano no hebraico vem de Dan. E Dan soma-se 44. A palavra pai no hebraico é 3. E mãe é 41. Quando você soma 41 com 3 dá 44. É Adão e Eva se juntando. Então, número 6 da besta. O número da besta é número 6. Vai se juntar com 44. 644. Igual no Apocalipse. 144 mil. Por que 144? Porque o número 1 é o número do eterno. E Al é 1. Junta com os que foi resgatado da terra, com os seres humanos que foi resgatado da terra, soma-se 144 mil. Então veja bem, irmãos, tudo está correndo para agora. As eleições na Grécia foi adiado para agora, para setembro, era em 2018, passou para agora. Por que eles adiou agora para no início de setembro? Ó, lá na Grécia e lá na Itália, né, na Alemanha foi adiado para agora. Por quê? Porque agora os 10 países já tem que se levantar, os 10 presidentes que vai dar o poder para o Emmanuel Macron para ele governar. Porque a Bíblia diz que 10 países da Europa vão dar o poder para ele governar. E aí durante o reinado dele ele vai derrubar mais 3 países, vai ficar só com 7 e vai terminar o seu reinado todinho com 7. Quando Yahshua voltar e matá-lo. Quando Yahshua voltar e matá-lo. Tem uma passagem aqui que eu queria ler para os irmãos. Está no livro de Ezequiel, não estou me lembrando a passagem. Diz, mas preste bem atenção, depois os irmãos procurem. Diz que o anticristo não será morto por um circunciso. Lá fala que o anticristo será morto por um incircunciso, uma pessoa que não foi circuncidada. Está falando que o anticristo será morto por uma pessoa que não foi circuncidada. Aí você vira e fala assim, está no livro de Ezequiel, se eu não me engano. Depois no próximo vídeo, quem quiser entrar em contato comigo, eu vou achar o versículo para mandar para você. Fala que o anticristo, ele será morto por uma pessoa que não foi circuncidada. Está falando que vai ser morto não por um judeu. Mas você fala, mas o anticristo não vai ser morto por Yahshua, pelo Mashiach, e o Mashiach não vai matar ele com o sopro da sua boca? Vai sim. Mas só que você tem que lembrar que ele vai sofrer um atentado. O anticristo vai sofrer um atentado. Uma das suas cabeças foi ferida de morte. Eu mostrei lá que as 7 cabeças lá são 7 reis e não reinos. Assista o vídeo lá para você entender. No livro de Apocalipse 13 fala, uma das 7 cabeças foi ferida de morte. Quem é ela? Emmanuel Macron. Ele vai sofrer um atentado. Durante 3 anos e meio do seu reinado, ele vai sofrer um atentado. Acerte a inauguração do túnel lá, que você vê isso tudo mostrando na encenação todinho. Lá na inauguração do túnel, os globalistas, os Illuminati, mostram tudo que vai acontecer melhor do que os crentes. E os crentes não conhecem a Bíblia, não sabem que o anticristo vai sofrer um atentado. Mostra lá, assista lá para você ver a inauguração do túnel. O bodão sofrendo um atentado, o falso profeta vem, que é o Papa Francisco, vai fazer uma falsa ressurreição, imitando a ressurreição de Yahshua. Você vai sofrer um atentado de morte. A Bíblia fala disso. E vai ser ali. Durante os 3 anos e meio dele, ele vai sofrer um atentado. E aí depois vai ter tipo uma ressurreição, a imitação da ressurreição de Yahshua. Porque Satanás faz tudo para imitar o que Yahshua fez. Por isso que o anticristo imita Yahshua. E aí depois é que ele vai sofrer a morte pelo Mashiach, pelo sopro da boca de Yahshua, e Yahshua matará. Então tem essa passagem na Bíblia também, que eu não achei que agora o versículo, não tem na minha cabeça, que fala que o anticristo será morto por uma pessoa que não é circuncidada, e não será morto por um judeu. Espero que você entendeu que Emmanuel Macron é o anticristo. Abra o seu olho. Ele é o filho da perdição. Ele é a semente da serpente. Ele é da tribo de Dan.
E ele vai começar o seu governo agora, depois que os santos forem arrebatados. Ele vai entrar na guerra para ajudar Israel. Por quê? Porque o livro de Isaías ali, Isaías 7,14, quando fala ali do Emanuel que há de nascer ali, nascido de uma mulher, os judeus vão virar e falar assim, esse é o nosso Salvador. Por quê? Porque os Estados Unidos não vão entrar nessa guerra. Se você vê o eclipse solar que vem aí do dia 21 agora de agosto, o eclipse solar ele corta os Estados Unidos no meizinho. E ele passa em cima das áreas de risco. Assista alguns vídeos lá que você vai entender. O eclipse solar passa em cima das áreas de risco nos Estados Unidos. E ele passa em cima de um lugar lá que vai dar um grande terremoto. E ele passa em cima do vulcão Yellowstone. O vulcão Yellowstone provavelmente vai entrar em erupção e os Estados Unidos não vai poder ajudar Israel na guerra. E aí os Estados Unidos não vai poder ajudar Israel na guerra. Quem vai ajudar? Emmanuel Macron. Vai entrar na guerra contra a Síria. Contra a Síria. Tanto que aqui no livro de Isaías está falando da Síria. Falando da Síria e da Samaria. Samaria é quem? É os palestinos. Então, a Síria, os palestinos, Turquia, Iraque, Rússia, tudo vai tentar invadir Israel agora, depois do arrebatamento. Do dia 23 para o dia 24 de setembro. Tudo vai tentar invadir Israel. E aí os Estados Unidos não vai vir em ajuda a Israel. Quem vai vir? Emmanuel Macron. E aí eles vão dizer e falar assim, ó, a mulher aqui que deu a luz ao filho Emmanuel é o nosso libertador. Emmanuel é o nosso salvador. E aí vai aclamá-lo como o Machia verdadeiro. Isso que não é. É a hora que eles fazem aliança com a morte. Está lá no livro de Isaías 28. O Eterno fala que eles vão fazer uma aliança de 7 anos. E o Emmanuel Macron vai quebrar esse tratado de paz. No meio da tribulação, o Emmanuel Macron vai se voltar contra os judeus, contra os Yaldim. E vai persegui-los. Vai meter imagem lá dentro do templo e vai pedir para os judeus adorar ele. Então veja bem, os Estados Unidos não vai poder entrar nessa guerra. Esse eclipse agora é um sinal que o Eterno está dando. Ele corta os Estados Unidos de fora a fora. Os Estados Unidos agora estão subindo no poder. Os Estados Unidos agora, foi dito que a economia deles foi lá em cima. Teve um patamar que nunca teve antes. Atingiu não sei quantos por cento da economia. Aí está gloriando, falando que o Donald Trump é bom demais e tal. Mas o que vai acontecer com os Estados Unidos? Os Estados Unidos saiu do tratado de que, para não poluir o planeta, ele saiu daquele tratado e mandou ligar as usinas nucleares, tudo. E aí o que vai acontecer com isso, amigos? Vai acontecer Apocalipse 11. Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. Os Estados Unidos é o país que mais destrói a terra. E agora eles mandou ligar as usinas nucleares, tudo. Mandou jogar gás na atmosfera. E o Eterno vai fazer o quê? Chegou o tempo de destruir os que destroem a terra. O eclipse solar vai passar no meio dos Estados Unidos, mostrando o quê? Que o Eterno vai pesar a mão nos Estados Unidos. Está entendendo agora? É um dos países que poderia ter tudo para ajudar a igreja, vai até tentar ajudar a igreja, mas vai estar sem condição nenhuma, vai estar quebrado, vai falir. O Eterno vai pesar a mão deles. O eclipse lunar é um sinal para Israel, lunar. A lua se transformará em sangue e o sol escurecerá, antes que chegue o grande e terrível dia do Eterno. O terrível dia do Eterno é toda a tribulação, não é um dia só não, irmão. É toda a tribulação, os 7 anos da tribulação. Então espero que você entendeu. Fique atento. Não pense que o anticristo é Edorgan, não. Esse pessoal, não. Príncipe Will, não. O anticristo é Emmanuel Macron. Está no livro de Isaías. Mostrei para você todas as características. Não posso fazer mais nada. O Eterno que ilumina sua mente agora e te dê entendimento para você se preparar que o arrebatamento vai acontecer agora dia 23 de setembro para o dia 24. Fique na graça e na paz do Eterno.